Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre três filósofos contratualistas, né? Nós vamos falar de Hobbes, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Então, primeiramente vamos falar de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes disse uma frase muito interessante. Ele diz assim: entende-se que a obrigação dos súditos com o soberano tem a mesma duração do poder mediante o qual ele é capaz de protegê-lo. Pense bastante nesta frase de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nasceu em 1588 e faleceu em 1679. Para Thomas Hobbes, o homem era naturalmente mau. Quer dizer, todos nós nascemos maus, mesquinhos, invejosos e egoístas. Uau! Então, seu grande objetivo na vida era obter mais vantagens do que o outro. Então, assim, segundo Hobbes, vivendo no estado de natureza, a humanidade tendia a viver sempre em conflitos, guerras e disputas entre si. Dessa forma, seria difícil para o homem preservar seu bem maior, que é a vida. Uma vez que, por exemplo, mesmo os mais fortes são vulneráveis quando dormem. Para acabar com esse clima de guerra eterna, nessa questão do estado da natureza, os homens se reuniram e celebraram um pacto social. É por isso que Thomas Hobbes ele defende o pacto social. É o momento em que a sociedade se reúne para dizer um basta a algumas coisas, liberar outras através de um contrato, certo? Então, através da qual abdicavam parte de sua liberdade em favor do soberano. Eles se reuniam e diziam assim: olha, vamos acabar com esse negócio de liberdade extrema do estado da natureza humana. Nós temos que ter um líder sobre nós e vai reinar sobre nós e vai dizer o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Então, eles passariam plenos poderes para organizar a sociedade e dirimir os conflitos, né? Impondo aos indivíduos a sua decisão. Então, Hobbes foi, dessa forma, um ferrenho defensor do absolutismo. Para Hobbes, apenas dispondo de plenos poderes, né, já que fora o único a não participar do pacto, o soberano poderia manter a paz e a ordem na sociedade. Poderia julgar se necessário matar, mentir, não manter a palavra empenhada, etc., sem dever quaisquer satisfação a quem quer que fosse. Nesse sentido, então, né, sobre o estado de natureza humana, aquele estado em que o homem nasce mal, mesquinho, mentiroso, tudo de ruim. Então, nesse sentido, a concepção política de Hobbes constitui a inversão mais radical da clássica posição aristotélica. Qual era a clássica posição aristotélica? O homem é um animal político, para Aristóteles. Então, Hobbes considera o contrário. O homem como um átomo de egoísmo, razão pela qual nenhum homem está ligado aos outros por consenso espontâneo. O pensamento de Thomas Hobbes. Nós vamos falar agora aqui um pouco sobre John Locke. Então, uma frase de John Locke. Em todas as situações de seres criados aptos à lei, onde não há lei, não há liberdade. Pense nessa frase de John Locke. Então, John Locke nasceu em 1632 e faleceu em 1704. Ele era inglês, médico e ele era burguês comerciante. Então, ele foi refugiado na Holanda por ter se envolvido com acusados de conspirar contra a coroa, né? Então, retornou à Inglaterra,
no mesmo navio em que viajava Guilherme de Orange, símbolo da consolidação da monarquia parlamentar inglesa. Locke assumiu um papel importante na decisão sobre a teoria do conhecimento, tema privilegiado do pensamento moderno a partir de Descartes. A respeito desse assunto, escreveu Ensaio sobre o Entendimento Humano. Isso é muito interessante. Ele ali defende a teoria empirista. Qual é a teoria empirista? De que todo conhecimento só é possível através da experiência. A importância de John Locke para o desenvolvimento do pensamento político ocidental parece não ter, à primeira vista, né? Tanta relevância. O que chama a atenção, em verdade, é o fato de Locke haver representado, talvez pela primeira vez, o ideal político de uma classe. Naquele momento, em franca ascensão no cenário político e econômico europeu, a burguesia, Locke, avesso ao ideal político hobbesiano, aquele, né, do homem do estado natural, que o homem nasce mal, mesquinho, mentiroso, né? Contrário a isso, ele foi defensor por excelência da manutenção do poder político do parlamento inglês, em contraposição ao absolutismo do rei. Contrário já a Hobbes, ao pensamento hobbesiano. À semelhança de Hobbes, Locke foi contratualista, quer dizer, os dois foram. Este, porém, preconizava que o pacto social tinha por fim proteção da propriedade privada pelo Estado. Essa era a ideia de Locke. Locke acreditava que cabia ao Estado proteger a propriedade privada, a ordem e a paz, e que, na medida em que não estivesse fazendo a contento, seria perfeitamente possível e lícito desfazer o pacto, já que o mesmo não cumpria sua finalidade. Com a obra Dois Tratados sobre o Governo Civil, esse é o nome da obra, tornou-se o teórico da Revolução Liberal Inglesa. As ideias de John Locke, políticas, fecundaram todo o século XVIII, dando fundamento filosófico das revoluções liberais ocorridas na Europa e nas Américas. Sobre o estado de natureza. Assim como Hobbes e posteriormente Rousseau, Locke partiu da concepção pela qual os indivíduos isolados no estado de natureza unem-se mediante o contrato social para constituir a sociedade civil. Segundo essa teoria, apenas o pacto social, né, o contrato, torna legítimo o poder do Estado. Diferentemente de Hobbes, porém, Locke não descreve o estado de natureza como um ambiente de guerra, né? Que você vê lá que Hobbes diz que o estado na natureza humana é um estado permanente de guerra e é por isso que precisa de um soberano. Para Locke, no estado natural, cada um é juiz em sua causa própria. Nós vamos falar agora sobre Jacques Rousseau. A frase dele é: estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Então, pensem bem nesta frase. Rousseau nasceu em 1712 a 1778. Foi um iluminista. Seu pensamento influenciou toda a geração posterior dos poetas, romancistas. Seu ideal político serviu de norte para a Revolução Francesa em 1789. Rousseau também foi um contratualista. Porém, ao contrário de Hobbes, acreditava que o homem era essencialmente bom,
vivendo no estado de natureza, não era capaz de fazer o mal, exceto para se defender, sendo tudo acessível a todos. Não havia motivo para disputas interpessoais. Então, tudo começou a dar errado, segundo Rousseau, quando surgiu a propriedade privada. Sobre como isso se deu, afirma ele, o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seu semelhante: defendei-vos de ouvir esse impostor! Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Rousseau, ao contrário de Hobbes e ao contrário de Locke, atribui ao estado natural características positivas a ponto de ser chamado de filósofo do bom selvagem, em alusão às qualidades superiores que, a seu ver, exibiam os indivíduos que viviam no estado de natureza. Uma de suas características básicas é, para Rousseau, o ambiente natural extremamente abundante e acolhedor, a ponto de parecer ter sido criado na medida exata para servir os homens, particularmente em termos de recursos alimentares, sendo, aliás, a preservação uma das poucas preocupações, se não a única, do homem do estado de natureza. Para Rousseau, os homens no estado de natureza não tinham a menor necessidade do outro. Não tendo nem casa, nem cabanas, nem propriedades de nenhuma espécie, cada qual se abrigava a esmo, né? Por aí. E, em geral, por uma única noite. Os machos e as fêmeas uniam-se fortuitamente, conforme o caso, a ocasião e ao desejo, né? Logo tinham forças para procurar seu alimento. Os filhos não tardavam em deixar a própria mãe e, como quase não havia outro meio de encontrar-se, senão o de não se perder de vista, logo chegavam ao ponto de nem sequer se reconhecerem uns aos outros. Bem, estes são os 3 filósofos contratualistas.